Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Nesse dia 9 de julho de 2019, terça-feira. É com muita alegria que hoje nós vamos partilhar o Evangelho do dia. Mas antes vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da nossa vida. Obrigado por sua infinita bondade. Obrigado por olhar para nós com amor e misericórdia e derramar sobre cada um de nós o dom mais precioso que é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. É com muita alegria que nós vamos partilhar hoje o Evangelho do dia. Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Se você pode acompanhar com o seu liturgia diária, se você tem disponível, abre lá no dia 9 de julho, terça-feira. Mas se você prefere acompanhar com a Bíblia, vou repetir. Mateus capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje traz Jesus curando e libertando um mudo. Mas Jesus já havia feito muitas outras libertações e Jesus já havia executado muitas outras curas. Mas a palavra relata em especial esse mudo, que além de mudo estava possesso pelo demônio. E o demônio foi expulso e o mudo começa a falar. E todos ali que estavam acompanhando aquela cena, aquele acontecimento, ficam admirados, com aquele prodígio, com aquele feito. E dizem nunca ter visto coisa igual em Israel. Os fariseus, por sua vez, falam que Jesus expulsa os demônios porque Jesus era o próprio chefe do demônio. Nessa primeira parte que nós entendemos como é fundamental nós conhecermos Jesus, como é essencial nós conhecermos a presença de Jesus no meio de nós. Nós precisamos nos aprofundar na palavra, nós precisamos, eu falo isso por mim, orar cada vez mais, pedir pelo Espírito Santo, para que a gente reconheça a presença de Jesus em tudo, para que a gente reconheça a presença de Jesus em todos os momentos, para que a presença de Jesus não passe desapercebida por nós. Jesus está conosco o tempo todo, e quantas vezes nós desperdiçamos a presença santa de Jesus? Eu falo isso por mim. Quantas são as vezes que nós trocamos a santa presença de Jesus por qualquer outra coisa? Por coisas que não têm importância e que diante de Jesus essas coisas são menos importantes. Ao trocarmos Jesus, a não conhecermos a presença de Jesus, nós estamos maltratando a nossa alma, nós estamos maltratando o nosso espírito. Nós estamos deixando o nosso espírito e a nossa alma cheia de carências. Nós estamos ficando doentes e não estamos percebendo. Porque a presença de Jesus
é essencial para a nossa vida. A presença de Jesus nos traz vida. Precisamos reconhecer que Jesus está conosco em todos os momentos. E precisamos aproveitar esses momentos com Ele. Os fariseus, quando dizem que Jesus é o chefe dos demônios, por isso expulsa os demônios, demonstram uma total falta de conhecimento em quem é Jesus. Mas conosco precisa ser diferente, meus irmãos. Nós precisamos enxergar a presença de Jesus no meio de nós. Nós não podemos trocar Jesus por qualquer coisa. Eu falo isso por mim. Eu não posso trocar Jesus por qualquer coisa. Eu não posso deixar de viver com Jesus por causa que eu vou viver um momento banal. A presença de Jesus é essencial. E na continuidade desse evangelho nós vemos Jesus se compadecer de um povo que caminhava como ovelha sem pastor. Que um povo abatido, de um povo desanimado, um povo sem esperança porque caminhava como ovelha sem pastor. Será que essa realidade não está hoje viva no meio de nós? O nosso povo, nós, muitas vezes nos vemos caminhando abatidos, desanimados, como ovelhas sem pastor, justamente por muitas vezes dizer não à presença de Jesus, ou por muitas vezes a falta de testemunho da presença de Jesus causa esse abatimento em nós e também nos nossos irmãos. Essa palavra é um desafio a gente abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e enxergar Jesus no meio de nós todos os dias. E também dar testemunho desse Jesus que nós vivemos, desse Jesus que a gente convive. Vamos dar testemunho, mas não com palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes, porque nós, muitas vezes, nos negamos a dar esse testemunho quando a gente renuncia à presença de Jesus. E o nosso povo está caminhando abatido, desesperançoso, como ovelhas que caminham sem pastor. Peçamos a Deus que nos capacite a não mais desprezar a presença de Jesus. Vamos renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha a estar com Jesus nos momentos propícios, para que a nossa vida seja um transbordar dessa presença e para aqueles que caminham como ovelhas sem pastor encontrem o pastor, que é Jesus, na nossa vida, que a nossa vida seja um espelho da presença de Jesus Cristo. Convido a você, se te é possível, orar comigo. Senhor, neste momento, nós que ouvimos a sua palavra, primeiramente pedimos ao seu Espírito Santo que nos capacite e nos complete a viver tudo isso que a palavra nos pede. Ó doce Espírito Santo, ilumina a nossa mente, o nosso coração, todos os nossos sentidos, para que a gente venha reconhecer Jesus, para que a gente não venha trocar a presença de Jesus por qualquer coisa. Capacita-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a renunciar a todas as coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Jesus. Vem, Espírito Santo, para que a nossa vida seja um transbordar da presença de Deus e para que a minha vida seja um testemunho verdadeiro da presença de Jesus. Para que aqueles que estão abatidos, para que aqueles que estão desesperançosos, desanimados, enxerguem em mim a presença de Jesus e que ao refletir a presença de Jesus, todos aqueles que estão desanimados sejam repletos dessa mesma presença. É o que nós te pedimos, mas tudo isso, Senhor, só é possível se o Senhor fizer a obra em nós. Tudo isso só será possível, Senhor, se o Senhor nos ajudar, nos capacitar, se o Senhor nos ajudar a dizer não a tudo aquilo que nos atrapalha a encontrar contigo.
É o que nós te pedimos nesse dia de hoje, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, muito obrigado, Deus te abençoe. Quero convidar você que talvez esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no meu canal, O Leigo Fala. Vamos partilhar e orar com o Evangelho diário. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima e santa terça-feira. Deus abençoe.